A IA não te derruba com grito, ela te substitui em silêncio. A história de hoje vai nos falar de uma imagem, um número que aparece na tela para o Daniel. Automação prevista, 93% das tarefas do time serão automatizadas. E aí Daniel entende que o perigo não é a demissão com barulho, é a obsolescência silenciosa. É a nova doença depois do burnout. O fobo, que não é de fobia, é o medo de ficar obsoleto. Aqui é carreira e mercado sem fantasia. Parece ficção científica? Parece, mas é manual de sobrevivência para nós, para você e para mim. Mentoria prática, perguntas, respostas e verdade nua e crua que poucos te falam. Daniel riu da piada do estagiário, mas por dentro entendeu, era anúncio. Foi o estagiário que colocou a mensagem no telão. 93% das tarefas do seu time serão automatizadas. Hoje vamos falar da história de Daniel Reyes. 52 anos, era o tipo de profissional que empresa grande adora, organizado, educado, preciso, diplomático, bom senso. 30 anos segurando processos administrativos como quem segura a ponte. Em dia bom e em dia de tempestade. Naquele dia chamaram o time para uma apresentação de modernização. A palavra modernização sempre vem perfumada, né? O telão acendeu, 93%. Alguém atrás dele soltou rindo. Daniel, você já pediu amizade para a inteligência artificial? Do jeito que ela trabalha, ela vai virar nossa chefe. E é verdade, gente, dá para ser amigo da inteligência artificial, é uma relação muito profícua, não emotiva. Porque a inteligência artificial está preparada para nos atender como clientes, para fazer rapport, espelhamento, ser educado. Os protocolos exigem respeito e educação e compatibilidade com o nosso gênero de linguagem, de comportamento. É isso mesmo. A sala riu, Daniel também riu, no automático, só que ele notou um detalhe, ninguém disse exagero, ninguém discordou. E em empresa grande, quando ninguém discorda é porque já está decidido. 2 dias depois ele foi chamado numa sala fria. Antônia, diretora de operações, estava com um tablet aberto e uma delicadeza treinada, ensaiada, proposital. Daniel, você construiu muita coisa aqui, mas precisamos falar de transição. Ele tentou respirar com calma. Transição de quê, Antônia? Ela foi direto. O seu cargo, como ele existe hoje, deixa de existir em 6 meses. 6 meses não é prazo, é contagem regressiva. Chega rapidinho quando você está nessa situação, quando o teu trono está vulnerável. Daniel engoliu seco. Ok, Antônio, eu vou fazer o quê? Antônio hesitou um segundo. Esse segundo foi a parte mais cruel. Pensando, embora já estudado o texto, ela estava pensando na melhor forma de comunicar. Existe uma possibilidade, uma função nova, híbrida. E híbrido é um negócio bacana há algumas décadas já, né? O híbrido. Analista de integração tecnológica, AIT. AI. Mas exige reciclagem, estudo pesado, a adaptação não é simples e não é para todos. Não é para todos, entrou como um prego. E não foi no pé, foi no cérebro. Em casa, Daniel começou a acordar às 4 da matina. Porque as feiticeiras e as moiras te acordam de madrugada, te consomem. A noite é terrível. O dia ainda passa, mas a noite é terrível. E corpo que não descansa no dia seguinte é mais terrível. Acordou às 4, consumiu artigo, ranking, vídeo, thread, profecia. O cérebro dele fazia uma conta que derruba o homem adulto, maduro.
Eu não estou competindo com gente, estou competindo com uma máquina que não cansa, não descansa. 24, 27 horas por dia, domingo a domingo. A filha adolescente perguntou sem maldade: pai, existe profissão que dura para sempre? Punhalada dentro de casa, né? Mau gosto. Daniel abriu a boca e travou. Quando você perde a resposta dentro de casa com quem é íntimo, é pessoal, é sensível com a tua vida, você sente que envelheceu 10 anos em 5 segundos. No sábado, um ex-colega, Roberto, chamou para um café. Roberto tinha caído anos antes, quando chegaram os softwares novos. Hoje ele trabalhava com implantação de sistemas. Daniel, eu também achei que estava seguro na época. Eu caí e virei rancor, raiva mesmo. Até entender uma coisa, não é a tecnologia que mata a gente, é ficar parado enquanto o mundo anda. E a tecnologia hoje não pede licença, ela não demora décadas, 5 anos, ela entra e vai entrando e numa velocidade astronômica. Não é nem exponencial, é subatômica. É 5G. É supersônica. Roberto inclinou para frente, se aproximou e disse: você tem chance, mas vai doer. Você vai ter que ser iniciante aos 52, voltar para a escolinha. Daniel saiu daquele café com raiva e alívio ao mesmo tempo. E raiva, eu vou dizer, é um combustível fantástico. Se você espancar o travesseiro, der grito primal e depois sair, olhar para frente e conduzir essa energia fantástica para teu futuro, tenha raiva. Mas só assim. Porque a raiva não vai sair de você. Naquela noite ele abriu o plano de transição com a mão tremendo. O medo real não era o curso, era a identidade, era virar um novato. O estagiário. Ele olhou pela janela, a filha estudando, a esposa recalculando as contas, a casa quieta e pensou sem poesia: ou eu recomeço agora ou eu vou ser varrido para fora do planeta. O treinamento começou como humilhação útil. Um jovem de 23 fazia em 10 minutos o que ele demorava 1 hora. Daniel quase desistiu no 3º dia, até perceber que os jovens não tinham. O que eles não tinham? Não tinham contexto, o risco, o impacto real. Ele via o processo inteiro, via as exceções, via onde a automação erraria e custaria caro. Sabe o olhar de drone lá de cima da floresta, vendo o todo? E não só aqui no chão, na terra, entre as árvores. Numa dinâmica, um instrutor disse: a inteligência artificial sugere, a inteligência artificial executa. Daniel interrompeu educado. Mas quem responde quando dá errado? Porque cliente não processa algoritmo, processa empresa. Mas aí tem um pouco de maldade do Daniel, é um pouco de mágoa. É verdade, sim, mas a mágoa é embutida. A sala ficou em silêncio. Antônia começou a chamar Daniel para revisar exceções, riscos, governança. O que o sistema não pode decidir sozinho. Daniel virou ponte, e ponte é um cargo novo. Era o que lhe tinham oferecido. E 6 meses para se adaptar é um bom tempo. Precisa energia, precisa guardar o ego direitinho para ele não reagir e usar o racional, contar até 10, até 20 e trazer do emocional para o racional as tuas decisões, a lógica. 6 meses depois ele foi apresentado numa reunião. Este é o Daniel, nosso especialista de integração humano-tecnologia. I-A-T-O-A-I-T. No corredor, o mesmo estagiário da piada falou: cara, você virou o adulto da inteligência artificial, hein? Parabéns. Daniel riu, dessa vez ele riu de verdade, não foi de ironia, não foi falso. Porque entendeu a moral adulta, a profissão que quase matou ele, empurrou ele para o futuro.
Sim, Darwin já disse, não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive. Quem sobrevive é quem se adapta. As maiores forças especializadas de guerra do mundo treinam a adaptação, decisão sob pressão. O tempo hoje, a palavra hoje é adaptação. Um escriba copiava livros à mão e era o melhor do reino. Chegou uma máquina que imprimia 100 páginas por hora. O escriba entrou em pânico até ver que a máquina imprimia rápido e às vezes imprimia com erro. Ele virou revisor, o homem que protegia o sentido da produção da máquina. A lição, a tecnologia substitui tarefa, mas cria trabalho novo para quem protege significado, risco, reputação, confiança. Para refletir, o futuro não te manda carta, ele chega. O seu problema não é a inteligência artificial, não é o robô que está chegando aí, não é a Interlink, não é a computação quântica e sei lá quantas outras coisas estão sendo urdidas no mundo para nos assombrar. Imagine a mim com 7.4. E você vai ficar esperando ser escolhido quando o mundo já está redesenhando o jogo? A pergunta não é o que eu vou virar, a pergunta é que parte do meu trabalho é tarefa, que pode ser tomada pela máquina, e que parte é julgamento, é relação interpessoal, é liderança, é insight. É um redesenho de funções. Muitas funções novas estão existindo. No passado, sempre houve inovações. Só que elas demoravam 10, 20, 30, 40 anos, passava de uma geração para outra e a geração nova se preparava mais fácil. Hoje, você tem que refazer a tua geração a cada ano, a cada mês, a cada dia se reinventar. E é ruim? Não, se você gosta de estudar, se você gosta de se atualizar, se você gosta de conversar, de tradutor de linguagens, de máquina para gente, de jovem para idoso, de sênior para jovem, fantástico, é um novo mundo. É uma nova dimensão a ser explorada. Como diz o filme que eu adoro, espacial, novos horizontes, novas galáxias, novos mundos por descobrir. Porque a tarefa é devorada. Conhecimento interpessoal demora um pouco mais e vira valor grande. Táticas, inventário brutal do seu trabalho antes que façam isso por você. Não é refazer currículo. É buscar a tua história de vida, de profissão, de vida, inclusive, e reescrever com detalhes, fazer o teu roteiro todo, encontrar pontos, trazer para o momento atual. Divida o seu dia em 3 caixas. 3 caixas. Pega aquela caixa de sapato, caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Se não tiver a tua, pega da esposa, que ela tem um monte de caixa de sapato, com certeza. Ou de bolsa. Numa caixa você coloca o que é repetitivo e previsível. Isso aí a automação vai engolir. Agora, já ontem ou já amanhã. Tá? Regra com exceções. Quando é regra com exceções, a automação erra. Precisa de processo, precisa de roteiro, precisa de avaliação, precisa de controle. E a terceira caixa? Aí você coloca o que envolve o interpessoal, a liderança, as relações humanas, os conflitos de interesse, risco, tomada de decisão. Aqui mora o seu valor futuro. Agregue seu ponto forte, a tua profissão a isto. Estude isto. E você estará atualizado. Não sofrerá do fobo, a fobia da obsolescência. Se 70% teu está na primeira caixa, na caixa 1, você não tem carreira, você tem contagem regressiva, o relógio está correndo contra você. Vire ponte.
Não vire guru de inteligência artificial. E olha que eles estão desenvolvendo projetos cada vez mais fantásticos com inteligência artificial para assumir papéis impensáveis no mês passado. Evolução a nível exponencial, mesmo de verdade. Velocidade supersônica. Mas o mercado não quer todo mundo nessa seara, programando. Mercado que é tradutor entre processo e tecnologia, entre a operação e os dados, entre cliente e risco, entre empresa e fornecedor, entre compliance e decisão, entre conselho e liderança. Crie um portfólio mínimo em 30 dias sem pedir permissão, sem pedir autorização. Um mini case vale mais que certificado. Mapeie processo na tua área. Sugira automação parcial que parta de você. Para não ser você o resistente às inovações. E aí você terá alguma gestão sobre o que vem. Automação parcial. Listar exceções, medir ganho e risco, aonde implantar e onde esperar um pouco mais. Perguntas que te colocam no jogo e que tiram você do papel de vítima. Vou mencionar essas 4 perguntas. Onde o erro do sistema custa mais caro? Quem responde quando falha? Quais exceções viram incêndio? Que indicador mede sucesso? Custo, tempo, qualidade ou risco? Um plano de 90 dias para atravessar a transição sem pânico, ok? 3 pontos. 30 dias estudar o essencial. Mais um mapa do seu trabalho e colocar nas caixas. Caixa 1, caixa 2, caixa 3. Na primeira caixa, 70% vai ser engolido pela máquina. Isso já era. 60 dias, construir um case simples, mas conversar com decisores, encontrar pessoas dentro da organização ou fora que possam, extra horário, inclusive, trocar uma ideia com você. Você se antecipar. Mostrar-se proativo, mesmo que a proatividade não seja o seu ponto forte. 90 dias, entregar um plano piloto. Somando, virar referência interna e externa. Você e a máquina juntos. Aonde sim e aonde não. A regra de ouro aqui é não lute contra a onda. Você vai ser engolido. Aprenda a surfar. Curiosidade prática, mais consistência. Leva a ansiedade com discurso claro. Vamos às respostas. Se o meu cargo vai sumir, eu devo aceitar qualquer coisa correndo já para ontem? Não. O pânico faz você entrar em armadilha e decidir ruim. Escolha alvo e posição. Vá no decisor com proposta de valor. Faça a sua lição de casa, estude. Como provo o valor em inteligência artificial ou automação sem virar programador? Não precisa. Comprova. Com mini case, com processo, automação parcial, exceções, risco, ganho mensurável. Quem está acima de você também está preocupado com isso. À medida que você eleva conversa, diálogo, sugestões, práticas, vocês se aliam. Vocês colaboram um com o outro. Ah, Farina, eu odeio networking, rede de relacionamentos, nunca fiz, nunca investi, não gasto meu tempo com isso, eu tenho pouco tempo de trabalho e tenho a família e alguns poucos amigos, então não dá para investir. E agora? Então não faça networking, faça conversa de trabalho, fale com quem tem dor real e discuta a solução. Quem conversa bem sobre a dor vira uma opção. Mas quer opinião sincera de verdade?
Separa um tempo e começa a fazer tua rede de relacionamentos, ou você não terá seguro, rede de proteção quando a coisa ficar ruim. Vale gastar com curso? Vale, se você tiver execução e saída prática, projeto, case, entrega, se for na tua área, se for coisa prática para você, não é qualquer curso que te abaliza para nada. Você tem que ter entrega, narrativa, entrevista, fazer o curso certo, não o curso longo, curso curto, prático, aproveitável. Escolha cursos práticos. Aprenda a trabalhar com as novidades tecnológicas. Curso sem portfólio é diploma bonito. Você vai colocar no currículo e não adianta nada. Você não tem o resultado, a execução, a resposta. Isso é para prateleira. No passado até dava algum resultado. Alguém tinha um diferencial nos cursos. Hoje, só se fosse certificação indispensável para a função. O resto são cursos que têm que ser direcionados para te atualizar, mas dentro da tua área, ou numa área nova, onde que você quer passar a trabalhar, você quer mudar de área. Perfeito. Mas faça a transição, a migração, com calma, sem deixar o que você tem hoje para o que não existe para você amanhã. Tem que construir a ponte e tem que fazer a passagem. Como eu atravesso o RH e chego no decisor A, eu tenho vários casos de carreira onde eu oriento isso em detalhes. Não vou repetir ponto a ponto, que vai tomar 20 minutos. Mas eu diria para você, não viva como pedinte de vaga. Peça conversa de negócio, consiga o nome e o contato, faça um estudo de uma folha, envie uma proposta. Gostaria de conversar sobre tal problema que eu tenho experiência, bagagem e tenho sugestões. Eu quero entender o que é crítico aí e mostrar como eu atacaria isso. Não é um processo fácil. O processo mais simples é fazer isso em 2 etapas. Entrar no processo com RH e depois passar no funil e ir para reunião com o decisor, com projeto, com solução, abordando o abacaxi, a dor. A outra abordagem é entrar pela porta dos fundos, pela porta lateral. É não olhar o salário de imediato, é entrar numa empresa como freelancer, prestadora de serviços, entra na organização num trabalho mais simples e começa a se mostrar. Começa a criar os contatos, começa a entender quem decide, quem julga, quem faz o quê. Não é nada antiético. É simplesmente você vai estar dentro, vai perceber as oportunidades, os momentos e a quem se dirigir. Funciona se você se preparar. Assista a outros casos de carreira, eu trato especificamente disso em vários casos. Desde o caso número 1, o primeiro de caso de carreira, a gente ainda não completou um mês. Você deixa de ser candidato ou entrar numa listagem que vai ser avaliada pela inteligência artificial por algoritmo para dizer se você passa no filtro ou não e entra como solução em avaliação. A verdade nua, crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha mesmo, é que a empresa não te demite quando automatiza. Ela vai reduzindo sua necessidade, a necessidade que ela tem de você. Você sai do campo de indispensável e vai começando a ser dispensável. Até você virar caro demais para manter na tua atual função. E velho demais para treinar. E o velho, eu não digo os cabelos brancos e a idade, 50, 60, 70, 80. Eu falo de obsolescência mental. O corpo pode estar um pouco mais frágil, mas a mente pode estar ativa e presente. Quando como você tinha 15, 16, 18 anos. Eu te garanto isso. E o corpo também, se você cuidar, porque mente sã é corpo são. A mente não tem que estar preocupada com o teu corpo, ela tem que estar preocupada em estar livre, leve e solta para aprender e se desenvolver. Todos os dias. Lembre-se, não é o mais inteligente nem o mais forte, é o mais adaptável que não sucumbe à passagem do tempo. Darwin. E quando você fica
caro demais e velho demais para treinar, ela chama isso de evolução. E a evolução natural é acabar a espécie. E pior, muita gente só percebe quando já está fora. Os sinais vêm muito antes. Não fique na zona de conforto. Perceba os sinais, fique atento aos sinais, desperte para os sinais. Seja um colaborador ativo dos decisores, dos parceiros, dos colegas, da equipe. Incentive-os. Seja você a puxar o time para grupos de estudo, de evolução, de avaliação, extra-horário. Se você quer sobreviver, pare de perguntar qual curso eu vou fazer e comece a perguntar qual parte do meu trabalho é indispensável. Estão nas caixas 2 e 3 e não na caixa 1. Quando tudo virar automático. Quem responde isso cedo vira ponte. E ponte leva a destino. Quem responde tarde vira estatística. Se você gostou desse caso, ele fez você pensar, se inscreve no canal, o dedinho não dói, deixa o seu like, é assim que a gente sobrevive no YouTube. Nos ajude a chegar para mais pessoas com o nosso trabalho de mentoria, de aconselhamento, de histórias interessantes, e a arte muitas vezes replica a vida real, e muitas vezes a vida real replica a arte. Escreva críticas nos comentários, escreva o que você gosta, o que você não gosta, nomes de pessoas lendárias que você gostaria de ver, nomes de histórias reais ou que você conheceu, que você quer ver apresentadas aqui com outro nome, que merecem um episódio. E não gostou mesmo? Por favor, recomenda a gente para os teus afetos, aqueles invejosos chatos que você detesta, sabe? Porque eles vão nos ajudar dando like. Você não precisa assistir. Ajuda do mesmo jeito. Aprenda uma coisa nova hoje. E o amanhã fica menos assustador e o fogo fica distante, longe de você. Seja feliz hoje. Plante hoje, colha hoje. Seja feliz e até o próximo Casos de Carreira.